Olá, boa noite. Estamos começando mais uma Live Pocket Art Max, onde hoje vamos abordar um tema sobre LGPD e seus impactos na publicidade. É um assunto bem novo, né? Onde algumas empresas ainda estão comentando, conhecendo esse tema. Ainda vai ter um pouco de debate sobre isso. E hoje eu vou trazer aqui uma advogada, né, que já conhece um pouco sobre o assunto. O nome dela se chama Mayra Uchoa. Ela é advogada na Torres e Gadelha Advocacia, especialista em Direito Civil, Constitucional e Processo Civil. Ela é pós-graduanda em Direito Digital e membro da Comissão de Direitos das Startups da OAB de Pernambuco. Então, essa vai ser a nossa convidada de hoje, onde nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, que vai ajudar um pouco as pequenas e grandes empresas do ramo a esclarecer melhor como é que vai funcionar essa questão da Lei Geral da Proteção de Dados, que estava para ser aprovada no começo do ano, não foi, e acabou que foi adiada, mas agora já vai voltar com força total e provavelmente nesses próximos dias devemos ter novidades sobre isso. E vamos abordar alguns assuntos interessantes para esclarecer algumas dúvidas e ajudar os empresários a se adequar para evitar qualquer tipo de problema e também se beneficiar dessa lei, que vai ter alguns benefícios também. Eu vou convidar aqui a Maíra para a gente poder estar conversando. Vamos lá. Oi, Mai, tudo bem? Tudo bom, João? Como é que você tá? Tudo tranquilo. E aí, vamos conversar um pouquinho? Bora sim, bora. Eu fiz uma breve apresentação sua, não sei se deu Uhum. certo, eu errei alguma coisa, tá tudo ok? Não, acertou. Inclusive acertou meu nome, que todo mundo só me chama de Maíra, né? Maíra, Maiara, Maria, mas aí foi logo no Maíra. Acertou de cara. E até no começo eu tava meio assim, será que eu vou errar, se eu vou acertar? Porque realmente causou uma confusão, né? Mas assim, como Ah, não teve problema, normal. vamos chamar de Mai, que aí não tem errado. É, pronto, ótimo, perfeito. Mas eu 25 anos errando meu nome, então tá tudo certo, eu já me acostumei. E aí, Mas o que você tem para falar pra gente hoje sobre LGPD, assim, no geral, no começo, pra gente poder fazer um breve resumo para as pessoas que estão conectadas com a gente? então, LGPD é um assunto que ele é assim, ele é muito grande. Eu até fico com medo de acabar me falando demais sobre, mas é impossível a gente começar a falar sobre LGPD sem antes falar sobre privacidade, sem falar antes o que é dado, sem falar desses termos iniciais que deram origem à LGPD. Quando a gente pensa sobre privacidade, a gente tem na nossa Constituição, no artigo 5º, o nosso direito à privacidade, mas uma das primeiras discussões sobre privacidade veio com um avanço tecnológico que foi a máquina fotográfica portátil. Que as pessoas Sim. começaram a pensar assim, tipo, como assim eu posso estar em qualquer canto e alguém ir lá e tirar uma foto minha e tá com algo meu assim em qualquer canto sem minha autorização nem nada. E sobre dados, a gente tem algo até mais recente, não é tão recente, mas a título de contemporaneidade que foi a Segunda Guerra Mundial, onde a gente encontrou milhares de pessoas, a gente sabe que milhões de pessoas morreram porque tiveram seus dados expostos, sua etnia, sua origem, sua religião. Então, nesse último século, nessas últimas décadas, a gente discute muito sobre a importância de proteger esses dados. A gente acha que é só tipo dar o nosso nome, nosso endereço, nosso CPF, não, quando é algo muito mais além, que é o Mais que a gente amplo, né? chama muito mais amplo, é o que a gente chama de dado sensível, que são, por exemplo, doenças que você pode ter, sua religião, seu estilo de vida, várias coisas. Então, esse debate sobre a proteção de dados, ele já é bem antigo. E não só no Brasil, mas a nível global. Então, no comecinho, assim, existiam pequenas leis, artigos dentro de uma lei ou outra que falavam sobre a proteção de dados, sobre a privacidade, mas nada tão consolidado.
Até que, há poucos anos, em 2018, a União Europeia promulgou a GDPR, que é, é como se fosse a LGPD da União Europeia. E ela foi muito importante a nível internacional, a nível global, porque só podia operar os dados dos membros da União Europeia, das pessoas físicas da União Europeia, quem estava de acordo com a GDPR. Então, logo no começo da GDPR, por exemplo, um e-commerce brasileiro que poderia vender alguma coisa na União Europeia, se ele não tivesse adequado com a GDPR, ele não podia vender. Um site de notícias do Brasil, se tivesse um brasileiro lá em algum dos países membro da União Europeia, não poderia acessar, não tivesse de acordo com a GDPR. Então ela impactou assim o mundo inteiro. A gente está falando da União Europeia, não é qualquer lugar. Pois é. E ela acabou inspirando o Brasil e tantos outros países a se adequarem legalmente falando para esse olhar novo para a proteção de dados, que antes era só tímido, bem espaço, mas passou a ser bem mais rígido e rigoroso. Então, um pouquinho assim da história, da necessidade dela, da abrangência dela é um pouco isso. O entendimento de proteção de dados já é algo internacional e consolidado. É uma moda que veio para ficar. Se há 10 anos atrás Mark Zuckerberg dizia que a gente não existia mais privacidade, ele ano passado já dava a declaração dizendo que privacidade era tudo, que seus dados eram tudo. A gente fala uma frase super clichê, mas que ela é muito pertinente, que é aquela: os dados são o novo petróleo, assim. Petróleo, É, então tem falado é muito a isso. mais clichê de todas, mas também é a mais certa, assim. Não tem para onde correr, que a maior fonte de riqueza atualmente, a nível internacional, é o tratamento, o tratamento, recolhimento e administração desses dados. Com certeza. A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começou a ser falada assim, o boom mesmo recentemente. Ela existe há um tempo, mas assim, foi começado a falar há pouquíssimo tempo, onde foi realmente alcançado aí os maiores índices de audiência e as pessoas procurarem realmente algo sobre isso. A gente sabe que existe uma necessidade também da implantação disso. Você tem um pouco mais de detalhes com relação a isso, tipo quais são as áreas que ela vai abranger, quem deve se adequar assim logo de cara, as pessoas que têm que ficar em alerta, quem realmente precisa ficar se adequar a isso. Uhum. A LGPD entrou em vigor em 2018, assim, entrou em vigor não, entrou em abrangência em 2018, ela ainda não entrou em vigor, na verdade. E na lei, ela busca proteger todos os dados de pessoa natural. Então, assim, qualquer senhorinha ou dono de padaria que venda, seja revendedor de algum cosmético, que tenha uma quitandariazinha, que tenha o nome do seu cliente, o telefone dele, o endereço, é dessa pessoa até o Google, até o Facebook, enfim. Todas essas pessoas têm que ter uma. A LGPD chama essa consciência de proteção de dados. Lógico que a cada uma se faz uma cultura diferente, um tratamento diferente, um ensinamento diferente de como proteger esses dados. E, inclusive, punições, multas e etc. também são diferentes diante da diferença de porte. Mas a Lei de Proteção de Dados vem para proteger todos os dados de pessoas naturais, ou seja, pessoa física. Pessoa jurídica não é protegida pela LGPD, justamente por tratar de dados que são sensíveis, que são pessoais, que podem ser reconhecidos para alguém, né? Não para algo, não para uma empresa, mas para uma pessoa. Isso não vale só para o mundo digital, né? Ele vale para o mundo que a gente chama de offline também, não é isso? Tanto escrito quanto digital, a LGPD protege. A gente tende a achar que acaba sendo só o mundo digital por conta do avanço da tecnologia, mas qualquer dado que seja escrito, impresso, também é protegido. Tanto que se discute há muito tempo, mas ainda hoje, o descarte de papéis com dados enfim, algum público que tenha o dado de algum cidadão com seu nome, seu endereço, seu RG, seu CPF ou qualquer outro tipo de dado. O descarte desses materiais
é importante ser observado. Enfim, não é só o digital. O físico, o escrito, aquele que é palpável, ele também é protegido. E a abrangência dele é assim, em todo ramo, assim. Vai desde o direito da saúde, desde o direito à saúde, é, a própria publicidade, as startups, o comércio, todo canto que recolhe dado pessoal, que administra ele, que trata eles, a LGPD alcança. Entendi. Eu falo isso porque hoje nós somos duas agências, né? A MaxMail e a ArtC, onde a gente trata tudo como ArtMax. Então, assim, nós hoje trabalhamos uma comunicação 360, onde nós atendemos nossos clientes lá na agência, em ações que a gente chama de offline e ações online, né? Ações digitais. E muitas vezes acontece de alguma ação ou alguma coisa que a gente tenta fazer para o cliente, a gente tem que tomar cuidado com esses impactos que podem causar na publicidade em si, porque querendo ou não é publicidade. Tanto digital como offline são publicidade da mesma forma. Então não pensem aquelas empresas que atuam só na área digital que isso só vai influenciar para eles, que não, vai influenciar para todo mundo. A forma como você trata, como você protege, como você divulga as informações, todas elas têm que ter um cuidado com isso a partir de agora. Exatamente. E é engraçado que, já entrando nessa questão todo mundo tem que se adequar, inclusive, se você não se adequa, você pode sofrer sanções ou multas por não se adequar à LGPD. O órgão que vai ficar responsável, na verdade, uma autarquia, ela é pública, é a ANDP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda não está formada, ainda é não é uma grande incógnita no mundo da LGPD, mas ela ainda é uma incógnita, porque algumas pessoas acham que ela já vai entrar com papel fiscalizatório logo no começo da entrada em vigor da LGPD, assim que a ANDP foi instituída. Outras pessoas acham que nesses primeiros anos ela vai ser ela vai funcionar como se fosse uma agência reguladora, como se fosse uma Anatel, mais vinculada à presidência. Outras pessoas vão achar que nesses primeiros anos ela vai dar mais essa ideia de ensinar, dizer se tem alguma dúvida em alguma interpretação de artigo, como é que deve ser interpretado, se existe algum caso específico. Oi? Educacional, né? Um trabalho mais educacional. Isso. No começo, as primeiras pessoas, tem uma corrente que acha que ela vai dar esse trabalho mais educacional e outra que já vai ser um papel mais educacional e já fiscalizatório também. Até porque desde 2018 para cá, muita coisa rolou, a GDPR já está em vigor, então talvez precise de algo mais incisivo em termos de fiscalização. Mas ainda é algo bem nebuloso, assim, a gente não sabe ainda totalmente como vai funcionar a ANDP agora. Até porque ela não está nem estruturada totalmente. Ela é formada por um diretor, por uma coordenadoria, mas nem esses nomes ainda se tem. Então, ainda está bem nebuloso. Mas sim, como eu havia falando. Na prática a gente sabe que tem muitas coisas que vão ser afetadas, algumas empresas realmente vão ter que se adequar, a gente sabe disso. Como era antes, né? A gente sabe como era antes, as pessoas deixavam seus dados, as empresas, a gente até brinca às vezes quando você faz uma simulação em um site e deixa seu e-mail, seu telefone lá e acabou sua página, né? As empresas ficam ligando para você, tentando vender e assim por diante. E muitas vezes acontecia das empresas compartilharem os bancos de dados, né? Empresas parceiras ou empresas familiares mesmo. Tem um holding ali com várias empresas no meio e eles acabavam compartilhando as informações para que as outras empresas se beneficiassem com isso. E a gente sabe que isso não pode mais. A gente tem a certeza que isso daí é fato, a gente não sabe que não vai acontecer mais. Não pode, né, de fato. Então, assim, dentre esses casos aí, esse caso que eu citei, existem outros. Assim, então, o que basicamente vai mudar com a implantação da lei? Em termos de marketing e publicidade, a gente discute muito sobre a publicidade direcionada. É que o grande avanço da publicidade digital veio por conta da publicidade direcionada, assim, essa automatização do marketing. Você deixou de vincular uma propaganda específica para um público que não é tão específico, num jornal específico,
para conseguir identificar aquele usuário daquela máquina que tem aqueles rastros de preferência, de interesses e direcionar para ele em qualquer site, em qualquer site, em qualquer ambiente, uma publicidade direcionada que seja do interesse dele. Então, já há alguns bons anos isso vem se praticando e que a maioria das pessoas considera positivo, porque é legítimo interesse daquela empresa, é legítimo interesse do mercado, da concorrência, até inclusive do próprio usuário, do próprio consumidor, de ter algo personalizado no seu interesse, no que você quer, né? Deixa de ser algo mais genérico, num tiro no escuro, para ser algo de acordo com sua personalização. O que hoje a LGPD vem trazer, eu falei um pouco no começo que existiam os dados pessoais e existiam aqueles que são identificáveis. Por exemplo, meu nome é Mayra Moura, ele é um dado que ele é totalmente identificável, eu sei quem é essa pessoa, mas um dado que não é identificável meu é a minha data de nascimento. Existem milhões de pessoas que têm a mesma data de nascimento que a minha. Mas se junto com esse dado não identificável, com algum outro, por exemplo, o hospital que eu nasci, a cor da minha pele, o meu gênero associado, eles juntos, ele pode identificar quem é a pessoa, né? Sim, E nessas publicidades direcionadas, no tratamento de cookies, de tudo mais, você não é normal, assim, você conseguir esses dados que são sensíveis, né? O nome da pessoa ou coisas que possam identificar ela. Geralmente é só um númerozinho naquela máquina, né? Que a gente chama de user ID. Mas a LGPD não vem só proteger esse dado que você pode ser identificado, mas os identificáveis. Então, seu user ID com alguma outra informação pode fazer com que você seja identificado. A Então, criptografia de dados, a criptografia de dados, ela já ajuda bastante essa questão do roubo de informações e tudo. A sim. gente viu até recentemente o próprio Facebook sofreu com isso, com invasões e Uhum. tudo. Na lei especifica alguma coisa sobre isso? É obrigatório utilizar agora certificados de segurança nos sites? Algum tipo de proteção a mais fora isso? As proteções que forem necessárias e possíveis de serem feitas. Porque o risco maior é o vazamento dos dados que você armazena, que você trata dentro da empresa. Então, é mais aquilo que você recebe do que aquilo que está no site. Porque no site você consegue, por exemplo, nos cookies. Hoje em dia você já encontra sites onde você pode configurar o que você quer, os cookies que você está habilitando. Se você quer aquele cookie analítico que fala mais ou menos o estilo de site que você quer, se você quer o cookie de publicidade. Já existe hoje muitos sites essa opção de configurar os cookies, né, para você ficar dentro do que você se sente confortável no ambiente digital. Mas para as empresas, o que se pede é que o que você puder fazer para proteger, você faça. Então, não existe algo muito assim na lei dizendo deve haver criptografia de ponta a ponta. Todos os dados devem estar numa blockchain para não serem modificados. Isso também estaria errado, porque o consumidor, na LGPD, o consumidor ele tem o direito, desde o direito do consumidor, do próprio CDC, se eu não me engano, no artigo 43, já dá o direito dele de modificar os seus dados em qualquer ambiente virtual. Então, o que a lei pede é que você trate aqueles dados assim como se fossem ouro, assim, o seu ouro. Então, o que você puder de se utilizar de todos os mecanismos possíveis para proteger esses dados, tudo é válido, assim. Não existe algo muito específico na lei, não. Mas o que se recomenda é que, por exemplo, numa agência de publicidade, que é onde você trabalha, tem um pessoal do atendimento, tem um pessoal da criação, tem o pessoal de social media, que se ocorre esse mapeamento dos dados entre essas equipes. Por exemplo, como é que entra os dados das pessoas que a gente quer atingir na galera que trabalha no atendimento?
de que forma eles são tratados, como é que eles saem daqui, o que é utilizado, o que não é utilizado. No pessoal do social media, como é, da mesma forma. Então, é importante fazer todo esse gerenciamento interno, em loco, nos seus ambientes de trabalho, onde é que esse dado entra, como é que ele sai, como é que ele é tratado, para que tenha essa proteção maior e se saiba tanto a melhor forma de lidar com o público, quanto uma possível, não sofrer uma possível pena, uma possível sanção, que são bem pesadas. A nível da LGPD, elas são bem pesadas. Não aliviaram, não. A LGPD não veio para passar a mão na cabeça de ninguém sobre multas e sanções, não. Outra coisa interessante do LGPD é que, além de ele ajudar, né, vai ser uma lei realmente que vai ser implantada, agora a gente vai ter realmente aonde se embasar para a questão da proteção, e as empresas também, e o próprio usuário, né, quando ele recebeu algum tipo de informação que ele não se cadastrou naquele site, por exemplo, e ele vai também ter uma segurança com relação à proteção dos dados dele. Outro ponto que eu ia citar é o crescimento dessa área, porque vai abrir portas da questão do emprego, né? A gente sabe que hoje já existem funções para profissionais de segurança da informação, que é bastante disputado no mercado. Não é fácil você achar um profissional desse nível. E mais do que nunca agora vai aparecer muitos profissionais chamados de PO, né? Que são os profissionais especializados em proteção de dados mesmo, que é o Data Protection Officer. É, o DPO, sim. Então, são funções que até então eram obscuras. Você, quando chegava em casa, mamãe, o que é que você faz, meu filho? Não, eu sou DPO. Ela, não, nada esse menino faz. Então, assim, vai aparecer muitas oportunidades aí na área de segurança da informação, segurança de rede, várias coisas vão surgir. E também até para a área de advocacia, né? Como a gente está falando, conversando aqui. Vai aparecer empresas procurando esses profissionais para saber como você vai se proteger, algumas formas de proteção interna. Eu, particularmente, já trabalhei em empresa onde a segurança da informação era chave lá. Então, dentro da operação da gente trabalhava, não poderia entrar com celular, não poderia entrar com papel, não poderia entrar com caneta, com nada, para a gente não... Pendrive no pendrive, computador. Então, assim, a gente podia até entrar com pendrive, podia até tentar, mas a porta Não pode colocar na CPU já era máquina. bloqueada, né? Nem funcionava. Bloquear a tela quando você sai do seu ambiente, né? Justamente. Bloquear a tela, a senha dos computadores, a gente tinha uma rotina, o computador pedia para alterar essa senha de 30 Gavetas fechadas, porque não é só o ambiente da máquina, né? Você pode também portar papéis que tem alguma coisa, então essa parte de segurança da informação já era muito forte dentro da empresa. Eles também tinham trabalho de treinamento para que a gente ficasse de olho em e-mails spam, com phishing, para a gente não acabar clicando em algo e acabar coletando informações da máquina. Então, não é só a segurança dos dados do cliente no seu site que você tem que se preocupar, ou num banco que você tem. Você tem que se preocupar também com a segurança interna. Muitas vezes a gente trata como normal eu ter um dado de um CPF de um cliente, de um CNPJ, o nome completo, tudo isso. É normal eu ter isso daqui armazenado. Mas essas informações, elas são valiosas para os hackers, para os fraudadores. Então, tem que ter muito cuidado com o armazenamento dessas informações dentro das empresas. Com a LGPD se criou a figura dos agentes de tratamento de dados, que a gente conhece na lei, que são o controlador, o operador e o encarregado. O encarregado a gente também conhece como DPO. Quando você ouvir falar encarregado e DPO são a mesma pessoa. Então, o controlador é aquela pessoa que toma a decisão sobre aqueles dados, de que forma eles vão ser armazenados, de que forma eles vão ser tratados. E o operador é aquele que realiza o tratamento, é aquele que faz acontecer aquilo que o controlador está mandando. Então, o controlador é como se fosse, não é acima, né? Não é cargo acima, mas ele tem esse poder de tomada de decisão e o operador é aquele que realiza esse tratamento. E o DPO é justamente aquele que é como se fosse a ponte com a ANDP, que eu mencionei no começo, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. A ANDP, não, a ANPD. Enfim, toda vez eu confundo essas siglas. Mas ele é a ponte da empresa, do profissional,
com a agência nacional. Ele que vai ser essa pessoa que vai estar dialogando com esses dois ambientes. Então, o DPO vai ser bem importante quando a NDP estiver aí aparecendo, quando a gente já souber como vai ser a atuação de fato dela, ele vai ser essa figura bem importante. Mas dentro da empresa, o controlador, que pode ser pessoa jurídica também, pode ser um terceirizado, um controlador e o operador, eles também são extremamente importantes para a tomada de decisão de como será feito o tratamento de dados, quanto fazer esse tratamento de dados. Hoje a gente não, a lei não obriga a empresa a ter um profissional contratado, não, assim, hoje já existe serviços de segurança de informação, segurança de dados terceirizados, você contrata empresas, exatamente, inclusive de fora, você estando em Natal, contrata a empresa de São Paulo, ela faz todos os trâmites, organiza a questão da segurança da informação, monitoramento, até de uma simples instalação de um antivírus na máquina, configuração de firewall e outras coisas, você consegue tudo isso contratando empresas de fora. Então, assim, na real, apenas a gente vai ter uma coisa agora, vamos dizer que legalizada, que antes não tinha, né? Era meio que solto, as empresas faziam o que queriam com as informações e tudo. Hoje em dia não, a gente tem uma lei para poder saber com que tem que trabalhar, tem que seguir a lei, tem que seguir tudo, aquelas informações que o governo vai definir, ainda claro que não está totalmente definido, mas a gente sabe que vai ter definições com relação a isso. Tem que seguir aquilo ali. No início pode ser que seja um pouco chato, né? Você tem que se adequar, tudo, mas é uma coisa que é importante. Você está trabalhando com informações sensíveis, informações de clientes. Então, se você, em contrapartida, precisa usar aquelas informações comercialmente, você precisa também ter um cuidado com elas, né? Nada mais do que justo. Não só o cuidado, como não só o cuidado, como o consentimento do usuário. É como se fosse um DVC da empresa. Você tem que obter o consentimento da pessoa. Não é só achar que ela quer e pegar os dados dela. Por exemplo, dia desses eu estava no meu Instagram e veio uma publicidade patrocinada de uma loja. Eu só arrastei para cima para ver o site. Achei legal a publicidade dela, vou ver o site. Vi, não foi aquilo tudo que me agradou, eu saí. No mesmo dia, poucas horas depois, eu recebi um e-mail desse site. Quando eu não me cadastrei, quando eu não fiz nada, eu só arrastei para cima a propaganda patrocinada do Instagram. Então, assim, eu já me senti super assim. Eu tô recebendo e-mail de uma coisa que eu nem me cadastrei. Eu nem consenti com ela. Porque hoje você assina, né? Você entra no site, no e-commerce, é a primeira coisa que aparece, aquele pop-up. Seu nome e seu e-mail, se você quiser receber notícias e descontos. E aí você botando seu e-mail, seu nome, você está consentindo em receber essas notícias. Quando você não faz isso, é algo que viola o seu direito de consentimento, que é uma das coisas pilares da LGPD. Você tem que consentir em oferecer esses dados. Então você tem que ter o consentimento do usuário, dar para ele essa transparência de como os dados estão sendo tratados e quais dados vão ser tratados. Você sendo uma loja de roupa, porque você vai querer o nome da mãe da pessoa, entendeu? Tem que ter esse tipo de transparência com o usuário da finalidade desses dados e respeitar o direito deles de como titular. Então as empresas devem se adequar nesses pilares de obter o consentimento do consumidor, do usuário, do parceiro, dar transparência para ele, nesse exemplo dos cookies que eu dei anteriormente, sobre quais cookies você quer aceitar. Inclusive teve um que eu achei no site bem legal, que ele explicava o que era cada cookie, para o usuário quando for lá ver, eu quero esse e sei o que é. Dá um certo tipo de poder para a pessoa de ter conhecimento sobre aquilo que ela está aceitando ou está recusando. Então, ter esse tipo de transparência e respeitar esses direitos de titularidade sobre os dados. Uma coisa interessante que você falou, essa questão de você nem ter cadastrado seu e-mail e ter recebido a notificação lá, é que como especialista de e-commerce, né, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, eu já configurei diversas vezes essa ferramenta com os clientes. Então, eu sei bem como é que funciona isso daí. É bem chato. O uso puro dos cookies. Nada mais Pois é. que assim,
Eu já entrei em contato, inclusive, com a empresa que a gente trabalha, que indica para alguns clientes de plataformas de e-commerce, e eles já sinalizaram que vão ter que se adequar rapidamente com relação a isso, que já tem um plano para isso, porque assim eles utilizavam justamente o compartilhamento de informações entre as lojas que eram clientes deles. Um exemplo rápido disso, como você falou, quando você entra num site, Americanas, Magazine Luiza, qualquer um desses grandes aí, e até pequenos também que utilizam esse tipo de tecnologia, quando você entra naquele site, os cookies armazenam suas informações e pelo fato de eles já terem a mesma ferramenta de utilização, por exemplo, de recuperação de carrinho, de recuperação de visitantes abandonados, alguma coisa do tipo, eles compartilham as informações. Por exemplo, a Mai entrou na Americanas. Aí ela já fez uma compra lá alguma vez, um mês atrás, beleza. Aí agora a Mai entrou na lojinha do Chiquinho, que ela nunca comprou lá. Mas a lojinha do Chiquinho utiliza a mesma ferramenta de recuperação de carrinho que a Americanas utiliza. Então, a partir daí, ele consegue identificar que você é a Qual a Mai, já preferência? tem seu e-mail, já tem tudo, e quando você sai daquele site, você vai receber uma propaganda do seu e-mail. Então, isso é uso claro dos dados indevidamente. Porque você não se cadastrou na loja do Chiquinho, você fez uma compra na Americanas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, E é engraçado. Pode falar. Não, é engraçado como esse tipo de prática não existia antes nada que proibisse ou nada, mas ela se meio que convencionou socialmente como algo irritante, como algo que até a certo ponto um pouco abusivo. Então, a LGPD não estava quando isso existia. Quando você entrava no site, eram 1000 pop-ups de propaganda. Propagandas de autoplay que você não queria nem que tocasse alguma coisa, estava lá tocando aquele anúncio daquela publicidade específica. Eu percebo que acho que o mercado meio que percebeu isso dos consumidores, dos clientes, que acabava que se tornava algo danoso até para a imagem da empresa e até do veículo que estava trazendo aquela publicidade. Né? Eu estou no site do G1 e vem do nada uma propaganda da Americanas com um monte de sonzinho e coisinhas. Eu ficaria com a blusa do site do G1 e do site da Americanas. Então, se convencionou socialmente e com essas práticas todas se tornando mais condenadas antes mesmo da LGPD entrar em vigor. Mas elas ainda existem. Até o ponto que eu ia falar agora, justamente sobre o funcionamento dos cookies. Né? A gente sabe que hoje os cookies eles são importantíssimos para todos os sites. É onde você consegue coletar informações do usuário, você consegue se comunicar com ele depois que ele sai do site e assim por diante. Eu já percebi que os cookies não vão parar de ser utilizados, eles vão continuar sendo utilizados, sendo que com consentimento dos usuários. Eu percebi que vários sites já faziam isso antes e agora mais do que nunca estão fazendo. Quando você entra no site, até as pessoas que estão vendo a gente aqui na live vão perceber que muitos sites vão acontecer isso agora. Você vai entrar e vai ter lá embaixo dizendo, esse site pode utilizar seus dados para algum fim, algum tipo. Vai ter uma explicação breve e vai ter uma opção de aceitar ou recusar. Você vai aceitando, você vai estar apto a receber propagandas ou receber algum tipo de comunicação depois que você sair do site. Você aceitou receber aquelas informações. É uma prática que já era utilizada um pouquinho, bem pouco pelas empresas, agora mais do que nunca vão ter que ser utilizadas. Tem alguma outra regra específica com relação aos cookies? Você sabe dizer? Regra específica dos cookies não. O que se pede é que se dê a transparência ao usuário daquele ambiente que ele está acessando. Você falou que quando a gente entra no site, você aceita esse cookie ou não. Às vezes, quando a gente coloca que não quer aceitar e só fecha, o site não funciona direito. Acaba sendo... Porque existem os cookies que são necessários para o funcionamento do site, né? A gente sabe disso. Tem cookies que eles precisam estar lá para poder você ter o acesso àquela página. Então, quando você só não aceita, você não tem nenhum direito de olhar aquilo. Você não tem direito a ter aquele acesso à informação. Você não tem direito a sair daquele... Você fica parado, estagnado. Mas, hoje em dia, foi o que eu comentei. Essa transparência dos cookies, qual é a finalidade de cada um, dar poder ao usuário de conhecer a finalidade de cada um deles, o que cada um deles significa, se ele quer aceitar aquele cookie ou não, se ele quer dar continuidade naquele site com aquele cookie específico sobre publicidade, o cookie analítico,
o cookie de personalização de atendimento, o cookie de compartilhar aquela informação em outras bases digitais, em outras redes sociais, em outros sites. Então, o que se pede, não, como eu disse, não tem nada legal assim na lei especificando dos cookies, mas pelo entendimento da LGPD sobre o consentimento do usuário, sobre a proteção de dados dele, você já se pende essa ideia de tratar os cookies de uma forma bem mais transparente e acessível para o entendimento do consumidor, do usuário, de qualquer pessoa que esteja acessando aquele site, do que ele se refere. E se ele quer aceitar continuar naquele site, naqueles termos daquele cookie ou não. Se ele quer aceitar todos, se ele não quer aceitar nenhum. E, enfim, por aí vai. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque não só eu, mas eu acho que muitos brasileiros não gostam muito de lei. Não gostam muito de lei, principalmente quando é um texto grande. A gente sabe que Não, tem até advogado, tem até jurista que também não gosta, não tem nenhum problema. então, assim, a gente sabe que a política, por trás dos cookies, vai existir a política de privacidade, que é para poder cumprir os requisitos básicos da lei. A gente sabe bem disso. Então, Que assim, muita gente não lê. quando o usuário entrar no site, vai ter um textinho lá que ele vai ler, vai pedir para ele aceitar ou não. Senão ele vai ter também uma opção lá para ele ler a política de privacidade completa. Eu acho que 80% das pessoas não vão ler essa política, não vai ver o que é que tem lá. Como aquele aviso geralmente é chato, ele vai ficar na frente do site impedindo que você verifique algumas informações do site, como texto ou imagem, alguma coisa do tipo. Muitas pessoas vão acabar aceitando. Até porque é estratégia também de colocar como uma Texto comunicação. grande. Texto grande, uma comunicação bonitinha para que um botão já com um botão verde, para meio que ser um gatilho mental, a pessoa acabar clicando. Então, vai acontecer muito isso. Agora sim, vem um questionamento. Como é que as empresas vão criar essa política de privacidade? O que é que tem que ter nessa política? Ela pode fazer sozinho? Tem que procurar um advogado? Como é que tem que ser feito isso? Sobre um comentáriozinho sobre o famoso li os termos e concorda, né? A gente nem aceita, só vai. Eu só quero me É o mesmo cadastrar logo, caso. só quero. Li os termos e concordo, tô indo. É, Teve um caso bem legal. Eu não lembro agora qual foi o aplicativo, mas nos termos dele de privacidade, ele oferecia US$ 5.000 para aquela pessoa que tivesse lido até o finalzinho do negócio. E demorou 5 meses para uma pessoa Ganhar. aparecer e receber os US$ 5.000. Eu não lembro agora qual foi, mas porque a gente tem também tem que ter essa consciência da importância da nossa privacidade e da importância da proteção de dados. Acaba sendo também um dever nosso de querer nos protegermos. Mas aí acabam dificultando, botando 30 mil páginas para falar uma coisa que podia ser feita em 3, 4 parágrafos. Mas eu esqueci essa pergunta. Sem problemas. As pessoas, as empresas, elas, para que Sim, como possam se adequar. utilizar esses cookies, elas têm que procurar um advogado, elas mesmas podem fazer essa política de privacidade. Como é que vai funcionar isso? Assim, tem política de privacidade que. Não é porque eu sou advogada, não, mas o indicado é que você procure uma assistência jurídica. Que você procure uma consultoria, uma assistência jurídica. Não é puxando sardinha para o meu lado, mas é porque, querendo ou não, a gente trabalha com isso, a gente vive isso. Muitas pessoas de TI também têm esse tipo de informação sobre como é a melhor forma de lidar com a política de privacidade, mas tem um cliente meu que ele fez a própria política de privacidade, só mandou pra gente revisar, dar uma olhadinha, ver se acrescentava alguma coisa ou outra. Mas é algo que é recomendável que você Vai procure acontecer, uma vai acontecer também que a gente sabe que o brasileiro adora fazer isso, né? Então ele vai copiar a política de privacidade de um site de e usar para alguém ele. E nem vai olhar isso, se realmente aquela política se atende o que ele adequa quer à fazer. sua proposta. Justamente. Isso vai acontecer É, muito também. vai, infelizmente vai. E é isso que a gente tem que estar atento também, ter que ler essas coisas para saber porque eu vou estar num site, sei lá, de notícia e ele está com a política de privacidade de uma loja. Não tem sentido. Então, por isso também a gente precisa dar mais atenção a esse nosso aceite só por querer economizar tempo. Mas, voltando, acaba sendo necessário uma assistência jurídica. Não precisa você ter um advogado assim, trabalhando no mesmo ambiente que você.
Mas existem consultorias jurídicas que prestam esse serviço. Não precisa ser um contrato. Tem vários advogados hoje em dia que trabalham por timesheet, por hora. Então, porque uma coisa que a gente fala muito hoje em dia é você trabalhar dentro das normas. A gente fala como um agir compliance. Tá dentro, tá adequado a tudo, tá dentro das normas. E querendo ou não, a presença de alguém que trabalha, que está mais atento a esses... Advogado gosta, né, de achar a linhazinha embaixo da linha para ver qual é o furo que tem. Então, você ter essa pessoa que tem esse olhar diferenciado e tem um conhecimento mais prático e até mais acadêmico sobre aquela situação específica acaba sendo mais prudente, né? Para evitar problemas futuros. Como dica, assim, para as pessoas, né, é recomendável sempre que leia essas informações, até porque muitas vezes você está dando um aceite lá, sem nem saber para que aquela empresa está pegando seus dados, para que ela vai usar. A gente sabe que, claro, elas não, de forma alguma, é porque você aceitou que ela vai ter o direito de compartilhar seus dados. Isso jamais Não. pode acontecer. Ela pode usar para o fim dela, comercial, para alguma coisa do tipo. Agora, compartilhar de forma alguma. Você nunca pense que, tipo, eu aceitei, então ela vai compartilhar com outra pessoa. Não, isso aí não pode. Isso daí é fato. Você não Isso. pode pegar o dado de alguém e compartilhar com outra pessoa, mesmo se ela deu o consentimento ali. Isso é fato que eu sei que não vai poder. Isso. O que a gente fala na LGPD é que o nome disso é legítimo interesse. A empresa tem legítimo interesse em ter em tratar aqueles dados do usuário, do consumidor. Ela tem legítimo interesse nisso. O que seria de uma pequena startup ou de um pequeno e-commerce que fosse tolhido de ter uma publicidade direcionada? Ele não iria crescer. Então, essas empresas e tantas outras têm um legítimo interesse em tratar, em armazenar esses dados. Mas ele tem que ser fundamentado numa finalidade legítima também. Você não pode desviar aqueles dados para outras finalidades além daquela que você propõe de forma clara para o usuário, para aquela pessoa que está coletando os dados. Então, o legítimo interesse não é uma desculpa para você não atingir uma finalidade legítima no tratamento daqueles dados. Um caso que aconteceu há alguns anos, a La Liga, que é a liga de futebol da Espanha, a Sim, La da Liga. Espanha, da Espanha. Isso. Ela fez um aplicativo onde falava das tabelas dos jogos, notícias de jogos, várias coisas. E no aplicativo da La Liga, eles pediam permissão para para ter acesso à câmera dos usuários do aplicativo e ao áudio. E a gente tem esse costume também de sair aceitando o que os aplicativos pedem, a gente vai aceitando tudo. Mas, beleza, vamos aceitar a câmera e o microfone da La Liga. E aí descobriram, depois de certo tempo, que nos dias de jogos de futebol, a La Liga entrava nos aplicativos, tinha acesso aos aplicativos que estavam instalados, aos celulares que estavam instalados no aplicativo, e fazia recortes de vídeo e de áudio dos ambientes daquelas pessoas que estavam assistindo os jogos. Geralmente, o GPS da gente sempre está aberto. Então, eles faziam recorte de vídeo e de áudio para poder saber onde é que estava sendo transmitido ilegalmente o jogo. Então, até que ponto, pois é, a gente sai aceitando, sai permitindo, até que ponto isso não vira algo danoso para a nossa experiência como usuário. É algo negativo da empresa, mas a gente também tem que ficar bem atento, porque o meu aplicativo de banco pede os meus contatos, ter acesso aos meus contatos. Tem que sempre se questionar nessas pequenas coisas. Aquelas coisas que quando você instala um aplicativo, muitas vezes aparece. Pedir permissão para acessar sua câmera, pedir permissão para acessar seu microfone, e muitas vezes você vai lá permitir, só para poder instalar o aplicativo e continuar. Não significa que se você não permitir, não vai instalar. Mas talvez lá na frente, quando você vai utilizar alguma função, ele vai reclamar que está precisando de alguma permissão. Então tem que ter cuidado. Tipo assim, eu estou instalando um aplicativo para me comprar. Para que ele quer ter acesso ao meu áudio, por exemplo. Pois é. Dar o áudio para comprar. Então tem que tomar cuidado. É um aplicativo que vai estar requerendo acesso à sua câmera. Aquele aplicativo realmente precisa acessar a sua câmera? Não, eu vou usar ler um QR Code lá na frente, tá? Então vai precisar. Mas se não vai precisar, não tem para que dar permissão. Não tem. Isso. E por isso que entra também a nossa importância de
a importância que a gente tem que dar aos nossos dados. Se a gente não tratar eles como realmente o petróleo, como algo extremamente importante, a gente vai sair continuando dando CPF em qualquer farmácia de esquina para sempre. Então, é muito importante que a gente tenha essa tomada de consciência da importância que aqueles dados têm. A nossa privacidade, a nossa vida que tá sendo exposta ali. Então, a gente tem que ser bem atento a esses tipos de situação. Não adianta ter um LGPD que proteja nossos dados se a gente também não estiver muito atento a ele, porque aí vão infringir os nossos direitos e a gente nem vai saber. Véi, aí não adianta de nada a lei. Uma coisa que eu achei interessante hoje, eu costumo ler alguns sites relacionados a e-commerce, né? E eu acabei lendo uma notícia do CEO da Magazine Luiza, né? Um dos irmãos Trajano lá. E ele falando que o LGPD não vai ter impacto no e-commerce, na opinião dele, né? Não vai ter impacto significativo no e-commerce a longo prazo, porque as empresas vão ter um prazo para se adequar, né? Segundo ele, vão ter um prazo para se adequar. Então, a longo prazo não vai ter um impacto. Eles vão se adequar com relação a isso e praticamente vão continuar fazendo as mesmas práticas de antes, né? Utilizando cookies, inteligência artificial e assim por diante. Para eles isso não vai influenciar em nada, não vai ter nenhum impacto na publicidade deles, nem no marketing que eles utilizam hoje e que não vai afetar em nada. As vendas vão continuar do mesmo, não vai cair venda, porque algumas pessoas estão preocupadas com isso, né? Então, para ele, a opinião dele é que isso não ia afetar em nada. Uhum. Então, a gente vai ver na prática se vai afetar ou não. Mas aí já entra uma opinião como consumidora, como pessoa que está sempre um pouco mais ligada nessa questão da privacidade. Quando a gente tem essa consciência como usuário da importância dos nossos dados, a gente consegue identificar qual é a empresa que trata ele de forma mais correta e de forma mais limpa do que uma que não liga. Acaba que a imagem da empresa também é colocada em risco quando você trata aquilo como besteira. Porque a LGPD não é só no Brasil. É algo que é mundial. Assim, a gente fala LGPD porque ela é lei brasileira. Mas as iniciativas de legislação sobre proteção de dados já são de ordem internacional, é mundial. Então, não pega bem mais para as empresas ficarem falando que a LGPD não vai dar certo ou que os dados não são importantes. Se Mark Zuckerberg tem um Facebook, falou que os dados são importantes, e olha que ele tem um escândalo bem grande com a Cambridge Analytica. Se até o dono de metade dos dados do mundo inteiro, o dono não, né? A pessoa que está tratando metade dos dados do mundo inteiro já tem essa consciência, já fala, já declara que existe essa importância, vamos todo mundo tomar consciência também, né? Acaba que a experiência do usuário, dos consumidores, dos donos dos dados, dos seus próprios dados, são mais seguras e mais confiáveis quando você procura alguém que está atento a isso, né? Que se preocupa, que se diz se preocupar com você. Por mais que seja uma preocupação coercitiva, né? Já que se você não se preocupar, você tem multa, mas pelo menos ela está obedecendo a lei. Então, acaba que você, com o tempo e com a medida que as pessoas vão aprendendo mais sobre o assunto, vão procurar esses locais. É inevitável. Uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber disso. A gente sabe que a lei vai entrar em vigor, ainda não sabemos quando. Vai ter realmente um prazo, a gente vai tratar como medidas educativas, eles vão alertar, vão fazer observações e talvez no começo não ocasionem algumas penalidades. Mas a gente sabe que, assim, existem penalidades que vão pesar no bolso, mas também existem penalidades que não vai ter nada relacionadas a dinheiro, não é isso? Não diretamente, mas pode ter. Pode ter. Uma das penalidades mais básicas é a advertência. A NDP vai fazer uma advertência para a empresa, para aquela pessoa física que detém os dados de alguém ou de alguém, e vai dizer, ó, você não está tratando direito esses dados, já teve vazamento de dados na sua empresa, você já vazou dados, vão se adequar direito? A mais básica é essa, é a advertência. E aí se estipula um período para que a empresa se adeque. Uma que pesa no bolso é a multa sobre o faturamento, que vai de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões.
E aí se pesa o agir de má fé da empresa, se ela agir de má fé, se ela estava em compliance, se ela estava, se ela não estava, se foi culpa dela. E aí se, o porte dela também conta bastante quando você dita no final qual é o valor da multa. Mas, na minha opinião, existem punições bem mais severas, como, por exemplo, bloqueio dos dados, impede que as empresas se utilizem dos dados já coletados. Então, isso é É o uma doce da possibilidade. criança, né? Pois é. Pois é, tem isso. E ainda tem, além do bloqueio, você também pode ter a eliminação desses dados, pode eliminar por completo. Então, no dia que a GDPR entrou em vigor, no dia seguinte, o Google e o Facebook foram multados em mais de 3 milhões. O que é essa multa de 3 milhões para o Google, euros, né? O que é essa multa de 3 milhões para o Google e para o Facebook diante da possibilidade de bloqueio e eliminação dos dados? Então, acaba que de empresa para empresa isso vai variar, de pessoa para pessoa vai variar. A multa pode ser mais danosa para alguém? Pode ser. O bloqueio do seu banco de dados pode ser muito mais? Com certeza, né? Isso pode ser bem severo, imagina assim. Não falando em Google e Facebook não, porque aí já é uma coisa astronômica, mas você Já é estarrado, né? É enorme. mas aí você vê uma empresa, sei lá, uma multinacional, por exemplo, que use de dados para poder fazer vendas e tudo. E uma empresa dessa é autuada. Uma loja E pior americana das da vida, hipóteses, por exemplo. aí ele é autuado. Aí de início o governo vai dizer, pronto, de início você já não pode trabalhar o seu banco de dados até que a investigação prove que você realmente não é culpado e tudo mais. Então, assim, além de não poder utilizar o banco, ele ainda corre ainda levar uma multa. Então pode ser uma penalidade dupla ainda, né? Isso. Acaba, Tiago Costa falou que os dados são mais valiosos que a multa. Pois é, acaba que os dados acabam sendo mais valiosos com a multa. Se uma loja americana da vida tem o seu banco de dados bloqueado, ela não pode efetuar nenhuma venda durante X tempo. E a NDP vai dizer quanto tempo ela não pode. Talvez fosse melhor pagar 5 milhões, talvez fosse, entendeu? É. Então, vai variar muito de empresa para empresa, né? Às vezes a multa pode ser menos danosa do que outras sanções. Na sua opinião, você acha que a publicidade vai ter um impacto muito grande com relação a isso, a LGPD? Eu acho que todo mundo vai ter impacto, todos vão ter. Mas eu vejo que ao longo desses anos há uma preocupação bem positiva com o pessoal de marketing, de publicidade, com a experiência do usuário nos sites. Vai ter um impacto no sentido de você ter uma fiscalização interna. Fiscalização é uma palavra muito forte, mas ter uma educação interna nos locais de trabalho muito maior do que se tinha antes. Então, as equipes vão ter que saber como tratar direito aqueles dados, qual dado está entrando, qual dado está saindo, como eliminar um dado. Vai ter que existir essa política de governança de dados dentro das empresas e todos os funcionários e colaboradores vão ter que tá ciente. Por exemplo, meu e-mail de trabalho, eu abro um link qualquer e esse link pode ter acesso ao banco de dados. Então, assim, isso é algo que na LGPD deve ser imaginável em qualquer empresa. Então, acho que não é baque, mas a rigidez maior vai ser interna, de você se adequar, você entrar em compliance com a LGPD, com as normas atuais. Acaba que vai ser algo bem mais necessário para você tratar com seus colaboradores, com seus funcionários, do que como publicidade no geral. Como eu falei para você, o legítimo interesse é protegido pela LGPD. Desde que você observe que você deu a oportunidade do consentimento da pessoa, você tratou com ela de forma transparente e você respeitou os direitos de titularidade daqueles dados. Você fazendo tudo isso da forma que você achar que consegue, ótimo, perfeito. Não fique só no opt-in e no opt-out dos e-mails, sabe? Mas acho que vai ser mais
pesado, porque vai ter que ser um trabalho multidisciplinar dentro das empresas, para educar todos os colaboradores e funcionários a entenderem da LGPD, a importância disso, para poder. Eu acho que. Assim, eu admiro muito o mercado publicitário de marketing, porque eu acho ele muito. Se adequa muito a qualquer novidade. Assim, tem algo novo, vocês já estão por dentro e já estão fazendo do jeitinho que acham mais certo. Admiro bastante. Então, são as práticas antigas que a gente estava falando de pop-up abusivo, autoplay, já é algo que é condenado no mercado publicitário há muito tempo, né? Então, eu noto que o mercado publicitário tem essa facilidade de compreender a experiência do usuário e ver o que para ele é melhor ou pior. Então, eu acho que aplicar a privacidade dentro da empresa que talvez seja mais desafiador. Não sei se é do seu tempo, você deve ser uma garota muito nova, eu sou mais velhinho, mas eu sou do tempo que eu entrava no site e começava a tocar a música, sem eu nem ter pedido para tocar. Não sei se você já pegou essa época também. Isso Peguei quando eu é era muito chato. pequena e tinha que pagar o telefone, o cabo do telefone conectar no computador. Naquela época eu usava o KD, não era nem o Google, para É. procurar as coisas e sempre tinha um pop-upzinho que aparecia com algum anúncio, alguma música que estava lá do nada. Você achava que estava clicando no X, mas na verdade não era esse X de cima, era o X que tinha do outro lado e você era O X jogado para uma fake, era o página. X fake que abria uma outra propaganda, né? Pois é, eu caí já muito nisso quando era criança. É muito complicado. Pois é, assim, o assunto é bem abrangente, a gente sabe que realmente ainda não está definido, tem muita informação que pode ocorrer de entrar alguma outra coisa nessa pasta ainda, porque o projeto ainda, acho que vai para sanção, acho que alguma coisa do tipo, acho que já, deve ter Isso. mais informação do que eu, não está firme, Ele não ainda está não, ele finalizado. não entrou em vigor ainda, precisa de algumas votações de artigos específicos, enfim. Coisas jurídicas que ainda a gente vai saber nas próximas semanas, mais ou menos. Mas assim, o pouco Mas, que tem, eu acho que as empresas já poderiam começar a se adequar, começar a fazer com esse certeza. tratamento para não ser pego de surpresa. Pode acontecer, a gente sabe que, quando trata-se de Brasil, tudo é possível. Pode acontecer de a lei ser aprovada hoje e eles colocarem já para entrar em vigor no outro dia. Uhum, Então, aí quem já tiver fazendo coisa errada, vamos dizer assim, pode já ser penalizado. Eles podem não dar essa colher de chá como a gente imagina que eles possam dar no começo, uma educação. Pode ser que aconteça ao contrário. Eles já se aproveitem disso, botem a lei em vigor no outro dia e já comecem a autuar algumas empresas. Então, isso com pode certeza. ocorrer. E não a MDP especificamente, porque ela ainda não está aí, né, no jogo. E até o próprio Ministério Público já apareceu caindo em cima de algumas empresas por conta disso, por conta de vazamento de dados, por conta de uso ilegal, irregular de dados, por N motivos. Então, esses órgãos já fazem esse papel fiscalizador. Mesmo que a lei não esteja em vigor, mas eles já estão fazendo esse papel. Então, a LGPD não é para se esperar que ela já esteja aí. Né? Tem que ser uma medida preventiva. Até porque quando chegar na hora, você já andou tudo, assim. Você não precisa fazer uma política de privacidade em 24 horas para poder tá dentro. Você já está bem mais tranquilo. Já falou com mil pessoas que podiam lhe opinar sobre essas coisas, já viu todos os possíveis erros que poderiam causar, bons acertos. Então, você já tem uma adequação muito maior. Inclusive, uma das penalidades da LGPD é a publicização do fato, que também é bem danoso. A gente falou sobre bloqueio e sobre a retirada dos dados e as multas, mas publicização também. Hoje em dia a gente vive tendo um monte de notícia de banco tal teve vazamento de tantos dados. O estado tal vazou os dados de 5 milhões de habitantes. Então acaba que isso também influencia, impacta negativamente na imagem da empresa essa publicização dos seus erros. Então é sempre bom que ela já esteja Pois é. o máximo que puder adequada. Nosso papo tá muito bom, nosso papo tá muito bom, mas o A Instagram vai hora. derrubar nossa live em 10 segundos. Ai Eu meu queria Deus, agradecer tchau, a você e John. as pessoas que estão aqui conosco e dar um tchau, tchau para todos. Um abraço, obrigado. Obrigada, gente.